O que caracteriza a história da ciência? Como pensar a história da ciência a partir das relações cotidianas? Quais os sentidos e finalidades da história da ciência na formação docente? Tais indagações constituem os nossos diálogos no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, uma mulher branca de cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma roupa amarela com detalhes em preto. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário de cor bege. Nós estamos aqui hoje com o intérprete de Libras, professor Marcelo Bessa, um homem branco que está vestindo uma roupa preta. Seja bem-vindo, professor. Vamos matutar sobre a história da ciência com o professor Hélder Eterno da Silveira. Ele é da área de Química da Universidade Federal de Uberlândia. O professor Hélder Eterno da Silveira atualmente ocupa o cargo de pró-reitor de Extensão e Cultura da UFO. É presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras e também coordenador do Colégio de Pró-Reitores de Extensão da Associação Nacional de Reitores. Tem experiência na área de educação, com ênfase no ensino de ciências, discutindo principalmente as temáticas formação de professores, política pública de formação de professores, ensino de química e avaliação de material didático, história da ciência. Verificamos que a temática da história da ciência, ao longo do tempo, tem sido seu objeto de estudos e pesquisas, professor. E para começar o nosso diálogo, eu trago uma citação muito interessante que se encontra na introdução da sua tese de doutorado, de Julien Riet, que diz: faça ciência com fatos, como uma casa com pedras. Porém, uma acumulação de fatos não é ciência, exatamente como um montão de pedras não é uma casa. Nesse sentido, professor, o que é e como se caracteriza a história da ciência? Olá, obrigado pela oportunidade, Thalita, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um homem negro, cabelo crespo, ao fundo tem um painel com uma televisão. Estou vestido uma camisa creme e tenho o maior prazer de participar desse diálogo aqui com você. A história da ciência, ela compõe um importante elemento no processo de formação de professores. É importante a gente entender, como bem disse a Thalita na citação que inicia a tese de doutorado, já defendida há mais de 10 anos, que é necessário que exista um elemento que aglutine a história da ciência dentro da escola de educação básica e dentro da própria universidade. Ela ajuda a dar sentido, compreensão para aquilo que nós desenvolvemos no nosso trabalho, que é a construção da ciência. E é nessa direção que eu tenho estudado, eu tenho trabalhado, a partir da verificação e do acompanhamento de como as políticas públicas educacionais, de formação de professores, formação de gestores, sobretudo no campo das ciências naturais, a física, a química, a biologia, tem se utilizado da história da ciência para construir o conhecimento científico. O conhecimento científico com as diferentes interfaces econômicas, políticas, sociais, ambientais, antropológicas e diferentes outras naturezas. Professor, essa compreensão que o senhor trouxe, da história da ciência, foi também o que o instigou a desenvolver as pesquisas com foco na formação de professores. Então, fala um pouquinho para a gente quais os sentidos e finalidades da história da ciência na formação docente. Exatamente, Thalita. A história da ciência, muitas vezes, quando nós observamos em livros didáticos, ou quando nós observamos na prática de professoras e de professores de ciências, ela acaba sendo um conjunto de fatos isolados presente
em relatos ou presentes na exemplificação do trabalho da própria ciência. Porém, eu tenho observado a grande dificuldade que nós, professoras e professores de ciências no Brasil, temos na compreensão do que é o nosso próprio trabalho, ou seja, do ensinar ciência. Na verdade, quando nós olhamos no contexto educacional, quando nós entramos numa sala de aula para falar de química, para falar de física, para falar de biologia, não trabalhamos com uma física, química, biologia contemporânea, ou seja, aquela que está sendo construída no imediato da realidade presente. O que nós falamos ou o que nós fazemos é reconstruir todo o aspecto e toda a história que a ciência traz do ponto de vista dos seus marcos teóricos. Ou seja, ensinar ciências dentro da educação básica é ensinar a própria história da ciência. Porém, esse ensino de história da ciência, ela fica marginalizada para um conjunto de fatos isolados que muitas vezes não revelam a intenção do que é a própria ciência. E isso prejudica a compreensão do mundo, das transformações que estão no mundo e o nosso próprio posicionamento frente a essa natureza ou esse mundo que é científica e tecnologicamente transformado. A história da ciência, ela ajuda a dar sentido à compreensão do mundo e à compreensão da própria ciência. Não se faz ciência, não se faz conhecimento se nós não compreendermos o modo com que essa ciência é construída. E para compreender o modo com que a ciência é construída, e essa ciência é construída por pessoas, seres humanos, nós precisamos entender os interferentes complexos que fazem com que essa ciência é produzida nos muitos tempos e nas muitas influências que ela sofre. E é nessa direção que o meu trabalho e outros tantos trabalhos têm apontado. Não é possível ensinar ciência sem a compreensão daquilo que nós chamamos de epistemologia, ou seja, a natureza do próprio conhecimento científico. As questões que fazem com que essa ciência se mobilize, as questões que fazem com que essa ciência tenha um significado e um sentido nos diferentes tempos presentes. E dando continuidade ao nosso diálogo, professor Helder, de que forma a história da ciência pode estar presente no currículo e na formação dos professores? Excelente questão, Thalita, porque talvez este seja o grande desafio que nós temos. Na escola, a história da ciência, ela não pode aparecer apenas como fatos isolados, e muitas vezes são fatos isolados. Nós temos historietas presentes na fala, no discurso dos professores. Aí acabamos criando coisas que não dizem ou não condizem com a realidade. Vou usar um exemplo simples no campo da química. Sempre dizemos que o pai da química é Lavoisier, o pai da física é Newton, essa ideia de um pai, ela está carregada de valores, de preconceitos, por que falar de pai e não falar de mãe, por que fazer uma referência ao masculino e não ao feminino. Então, essas historietas da ciência presentes no currículo mais atrapalham do que ajudam a construção da ciência. E criam fantasias sobre o que é a própria ciência e carregada de ideologias. Então, é necessário que dentro do currículo nós escolhamos, nós professoras e professores, a gente faça uma escolha de um episódio da ciência num determinado tempo, num determinado momento, para que a gente trabalhe o conteúdo a partir daquele episódio. Por exemplo, no final do século XIX, para o início do século XX, nós tivemos grandes estudos sobre a emissão radioativa de materiais que foram iniciadas com Pierre Curie e também com Mercury. Tanto Pierre Curie e Mercury, eles eram franceses e descobriram e estudaram processos de radioatividade. Mercury, ela muitas vezes escondeu o seu nome
e colocou o nome do marido para que, de fato, o nome dele aparecesse, porque naquele contexto de época era melhor que o homem aparecesse mais do que a mulher. Mas isso é muito ruim. É necessário que a gente traga esse debate, essa discussão, porque estaremos discutindo a ciência, o conhecimento, mas como também aquele tempo, ele foi um tempo excludente para as mulheres, foi um tempo excludente para as diferenças, foi um tempo excludente para as pessoas. E como que essa ciência revela isso? Então não basta falar de uma passagem rápida sobre a história da ciência no currículo. A história da ciência, ela tem que ser uma abordagem epistemológica na prática do professor, a partir do trabalho com episódios completos da história da ciência. Por vezes, nós não vamos conseguir abordar todo o universo da história da ciência nas nossas aulas, mas aquilo que nós abordarmos, temos que abordar sabendo qual o impacto, quais os interferentes, quais os diferentes elementos que vão impactando, seja na relação, no caso do exemplo que eu citei, da mulher naquela sociedade, seja a dificuldade que ela teve de ser aceita, seja a dificuldade que ela teve de publicar os seus trabalhos, inclusive o primeiro Nobel que Pierre Curie recebe, ele tem uma forte contribuição de Marie Curie, e Marie Curie não foi sequer citada pela academia. Então, nós temos que entender que existem esses interferentes e esses episódios que precisam ser trabalhados. No campo da formação de professores, nos cursos de licenciatura, é preciso que a gente traga disciplinas, conteúdos, ações voltadas à história da ciência. E disciplinas que discutam e façam um mergulho nessa construção da história da ciência dentro do próprio fluxo curricular dos projetos pedagógicos. Ao mesmo tempo, os cursos de pós-graduação podem inserir dinâmicas que trabalhem tanto a história da ciência quanto a ciência contemporânea a partir dos mecanismos de popularização da ciência e divulgação da ciência. Esse canal, por exemplo, que é o Matutando pela Ciência, ele é um canal de divulgação científica, de jornalismo científico e que atua também nesta frente, nessa vertente de fazer com que a ciência seja mais acessível, essa ciência seja comunicada a toda a população. E o canal, ela acaba sendo e servindo como um veículo fundamental para que conheçamos a ciência. Então, veículos dessa natureza, trabalhos dessa natureza, podem colaborar para que tenhamos uma melhor compreensão da ciência e dos seus interferentes. Isso vai acontecer quando, de fato, no currículo, optarmos por um trabalho mais complexo, ou por um trabalho que dê liga ao próprio conhecimento a partir de discussões que identifiquem a história e as ideologias de quem produz essa história. A própria ciência e a própria história da ciência tem marcas daqueles e daquelas que a produzem. E, nesse sentido, esta discussão é necessária ser feita. E deve ser feita aliada à filosofia da ciência, aliada à epistemologia da ciência e aliada à sociologia da ciência. Ou seja, como essa ciência, historicamente, vem impactando a vida das pessoas. Isso é o que a gente chama de sociologia da ciência. A história, filosofia e sociologia da ciência, elas dão liga para aquilo que é a própria ciência e podem dar sentido ao ensino científico praticado na escola, praticado na formação de professores e como estratégia importante dos programas de pós-graduação, de pesquisa e pós-graduação dos institutos federais e das universidades, ou seja, de todo o ensino superior no Brasil, e não só no Brasil, no mundo. E, dito isso, quero lembrar que a discussão da história da ciência não é uma discussão de característica apenas nacional. O mundo afora tem debatido a história da ciência, tem discutido a história da ciência e os seus impactos, e dado maior clareza, e dado maior tranquilidade para que a gente, de fato, questione
A ciência questione o conhecimento e questione sempre fazendo e colocando o ser humano em primeiro lugar nos benefícios que essa ciência pode trazer. Professor, é muito interessante essa perspectiva que você traz, porque nos permite entender o quanto é primordial, né, tanto na formação inicial quanto na formação continuada dos professores, todas essas reflexões formativas sobre a ciência e sobre a sua história, né? Dada a importância dessa temática, vamos continuar matutando no próximo bloco. Voltamos já. Matutamos com o professor Hélder Silveira sobre as características históricas da ciência e sua importância para a formação de professores. Agora vamos matutar a partir das indagações dos estudantes do IFG no quadro Que Ciência? Eu me chamo Eliabe, sou acadêmico do curso de licenciatura em Pedagogia, aqui no IEP, campus Goiânia Oeste. Gostaria de saber como que a ciência, ela afeta a gente no nosso cotidiano, em várias áreas das nossas relações sociais. Muito bem, obrigado, Iago, pela questão. De fato, nós temos que compreender que toda a nossa vida ela foi alterada pela ciência. A própria interação que estamos tendo agora, por meio de tecnologias, numa gravação, eu pude dialogar com você numa distância considerável, ou mesmo dialogar com todas as pessoas que acompanham o canal, acontece em função da tecnologia e acontece em função da ciência. A ciência, sobretudo a ciência a partir do século XVII, ela modificou todas as relações humanas e ela vem modificando cada vez mais. Porque na medida que ela modifica a matéria e os instrumentos que são gerados por essa transformação da matéria, e ela modifica científica e tecnologicamente, ela faz com que as interações, os modos de comunicação, os modos de diálogo, os modos e as relações que nós estabelecemos, desde uma roupa que nós utilizamos, até mesmo os meios de comunicação que nós fazemos, a internet e tudo aquilo que está à nossa volta, isso tudo faz com que o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, ou a sociedade com que eu me pauto, seja uma outra sociedade. Se nós olharmos o passar dos tempos e verificarmos o século XVI, o século XVII, as relações humanas do século XVI, século XVII, as relações humanas do presente, elas são totalmente diferentes. Hoje nós interagimos por redes sociais, coisas que há 40 anos atrás eram impensáveis. Hoje nós nos comunicamos por mecanismos ou por aplicativos de troca de mensagens. Hoje nós interagimos rapidamente, imediatamente, por esses mecanismos de comunicação. Para isso acontecer, foi necessário avanços na modificação do vidro, do plástico, na modificação da matéria e também no nosso próprio modo de pensar, no nosso modo de agir. Então, a ciência ela tem um impacto enorme em tudo aquilo que nós fazemos. E mais do que isso, em tudo aquilo que somos. As pessoas não conseguem hoje sobreviver sem o conhecimento científico, sem as vacinas e sem tantos avanços que foram construídos a partir do desenvolvimento dessa ciência. Ela afeta o nosso modo de ser. Bom, professor, além desses elementos explicativos, né, que você nos trouxe, nós também indicamos para a pesquisa e estudo dos nossos estudantes o Centro de Referência em Pesquisa e Inovação, o CITLab, aqui do Instituto Federal de Goiás. Então, mais informações podem ser acessadas na página do CITLab, no portal do IFG.
Professor Helder, agora é o momento do nosso programa em que nós trazemos para a nossa realidade as temáticas de estudo e pesquisa dos nossos convidados. E aí, nessa perspectiva, eu te indago para o senhor trazer para nós quais fatos e acontecimentos são exemplos para pensar e refletir a história da ciência. Nós vivemos um momento, Thalita, muito importante que precisa ser sinalizado. Nos últimos anos, houve um movimento político e ideológico contrário ao que é a própria ciência. E isso fez com que questionássemos avanços importantes, como, por exemplo, a vacina, como, por exemplo, a medicação, ou como, por exemplo, a saúde no país. E isso pode ser um importante exemplo de como outras situações impactam e interferem no nosso dia a dia, impactam e interferem no nosso cotidiano. A ciência, ela não é a verdade absoluta, mas ela busca as múltiplas verdades que dão base para a nossa existência e que garantem que o nosso tempo médio, a média de vida das pessoas, expectativa de vida, não seja mais 35 anos, como foi no final do século XVIII, como foi no final do século XIX com 40 anos. A nossa expectativa de vida hoje está na casa dos 70 anos a mais. As pessoas tendem a viver mais a partir do desenvolvimento da ciência. E questionar essa ciência, ou questionar as suas múltiplas verdades, aquilo que ela busca, entendendo que essa ciência se pauta no rigor, essa ciência se pauta no método, essa ciência se pauta numa forma de produção que faz com que o seu resultado e o seu produto ele gere benefícios para essa sociedade. Então, nós temos que afastar qualquer outra situação que queira desconstruir a ciência em direção a qualquer ideologia que vá contrário ao avanço e ao desenvolvimento do pensamento, o pensamento livre, o pensamento emancipador, o pensamento que nos promove enquanto seres humanos e que promove a equidade e o Estado democrático de direitos. A ciência é instrumento e deve ser instrumento da democracia sempre. E é nessa direção que hoje, e que várias discussões têm sido feitas no campo das pesquisas humanas, das pesquisas sociais e também das pesquisas naturais. De que modo esta ciência promove a equidade? De que modo esta ciência promove o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social? De fato, né, professor, a ciência e o seu desenvolvimento perpassam todos os aspectos da nossa vida. E o nosso diálogo foi muito enriquecedor. O IFG agradece a sua participação, né? Mas o nosso Matutando ainda não terminou porque falta a sua indicação de uma produção cultural sobre essa temática para nos ajudar a continuar refletindo sobre todos esses aspectos da história da ciência. Este ano nós temos alguns momentos importantes. Daqui a um mês, exatamente um mês, teremos aqui na cidade de Uberlândia o Encontro Nacional de Ensino de Química, que vai reunir diferentes pesquisadoras, pesquisadores, em torno da temática da formação de professores, do impacto da educação e do processo de democratização do ensino de ciências no avanço das políticas públicas. Eu recomendo que vocês acompanhem e que vocês tenham acesso àquilo que será produzido. A PUC de São Paulo tem um grupo importante de história da ciência, que eu convido vocês a visitarem, e que tem produzido uma história da ciência e, atrelando ao texto inicial que foi aqui citado, uma história que se conecta, que não é somente um conjunto de tijolos que vão se sobrepondo, que não vai formar uma casa, mas que atua numa outra direção, atua na direção da construção de uma história da ciência que possa e que pode colaborar para o ensino, colaborar para a compreensão desse mundo que está sendo descortinado
por meio de tantas questões e por meio de tantos dilemas. Então, eu recomendo tanto a participação nos encontros nacionais de ensino de ciências, que tem sempre a pauta da história e epistemologia da ciência, mas também recomendo as leituras das produções dos trabalhos do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e de História da Ciência da PUC de São Paulo e de tantas outras produções que têm se debruçado sobre essas questões. São boas leituras, são bons convites para que a gente entre nesse universo, que é o universo da história da ciência, que é o universo da própria ciência. Eu quero aproveitar nesta oportunidade para agradecer à instituição pelo convite e o canal Matutando pelo convite que me foi feito para a gente discutir história da ciência. Talvez nunca foi tão necessário quanto está sendo agora que nós todos e todas as pessoas do Brasil e do mundo reflitam a importância do conhecimento, a importância da ciência. Estamos saindo, ainda não saímos completamente, de uma pandemia, estamos saindo de uma pandemia que levou a mais de 700 mil mortes aqui no Brasil. Estamos vivendo uma situação nas terras Yanomamis, uma situação gravíssima que tem gerado uma crise humanitária com relação àquelas pessoas. Cada morte de um indígena, cada morte causada pela Covid é a morte da nossa sociedade. E a ciência pode nos ajudar a encontrar respostas para que não morramos mais, para que a nossa sociedade não se perca mais. E por isso essa discussão, num canal com tanta abrangência como é o canal Matutando, tem uma importância única de fazer com que nós refletamos sobre qual o nosso papel. E é sempre um papel de defesa, aquilo que é o bem, aquilo que é o conhecimento, aquilo que é o efeito desse conhecimento para o desenvolvimento das pessoas, para o bem comum. A ciência, ela só tem sentido se ela, de fato, promover a emancipação das pessoas, se ela, de fato, promover o bem comum. E é esta ciência que nós precisamos defender. E é esta ciência que é aqui discutida no canal Matutando, que nós hoje podemos refletir, que nós vamos permanentemente fazer a defesa. Porque defender a ciência é também defender a nossa própria sociedade. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para continuar esse diálogo em outro momento, neste canal e em outros canais que se preocupam com a mesma temática. Muito obrigado. E o Matutando pela Ciência fica por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima. Tchau!